Já estamos de volta com o nosso Tá Na Hora Maranhão. Intervalo, jogo rápido, e a gente volta agora, nesse momento, com a nossa resenha, com os assuntos da política, os bastidores do poder, com a nossa dupla dinâmica. Ricardo Marques e John Coutrin, que estão chegando para falar pra gente. Aliás, um fim de semana bem movimentado. Turma, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Boa noite, Olavo, boa noite, Ricardo, boa noite especialmente aos nossos telespectadores, nossos amigos que estão agora aí nos acompanhando. Está na hora, tanto na TV, quanto na rádio, quanto também na internet, né? Estamos ao vivo pelo YouTube. O nosso abraço todo especial. Ilustre caxiense Ricardo Marques. Aliás, antes de falar contigo, deixa eu fazer um negócio aqui, Ricardo, porque a gente falou do pirão de Parida. Você aproveitou, comeu bastante? Comi. Olha aí. Me esbaldei. Agora passa pra cá minha marmita. Não trouxe, nadinha, Não deu pra trazer. Rapaz, eu não acredito. Eu tenho que levá-los lá, pra gente comer lá no aprazível Balneário Veneza. E aí falávamos na sexta-feira, a nossa querida amiga maravilhosa Ana Guimarães, a jornalista que está nesse momento lá na Rádio Timbira. Ela estava acompanhando e ela disse, olha, muito maravilhosa, ela estava falando, ela é caxiense, né? Estava falando desse pirão de Parida, e aí eu falava para ela disse que é patrimônio, né, de Caxias, e aí eu falei para ela que é um patrimônio de Caxias, Ela disse, não, Ricardo Marques é patrimônio, aí falou o nome de outros tantos colegas jornalistas, Davi Pérez, quem mais é jornalista de Caxias? Raimundo Borges. O Ribamar Corrêa. Rapaz, é só gente boa, tem só muita gente boa. hein? Jornalista de Carla Caxias. Carla Lima, tem a própria Ana Guimarães. Olha, Caxias deu aí uma... tesouro. Arrasou aí com muitos jornalistas, com muitas pessoas bacanas aí da cidade que estão brilhando aí em várias áreas, inclusive no jornalismo. Simbora. Nem deixei tu dar boa noite, Ricardo. Boa noite, Olavo. Boa noite a todos. Só estar aqui já é uma boa noite, é uma felicidade. Simbora. Boa noite. John, vamos começar contigo, porque cresceu o assunto dos supostos movimentos de oposicionistas para afastar o governador Carlos Brandão do cargo e o vice-governador Felipe Camarão assumir o Palácio dos Leões e com direito à resposta da oposição. Explica pra gente. Bom, olha só, essa questão, Olavo, que envolve esse suposto afastamento do governador Carlos Brandão, não é de agora, não é? Essa situação ocorreu, a gente lembra, vale rememorar, até numa fala em que o Pero Lucas teria dito ao Márcio Gerri, deputado federal, Pero Lucas, deputado federal, não é? E aí vazou segundo informações, vazou essa conversa que o Márcio Gerri teria dito ao Pedro Lucas que o governador Carlos Brandão seria afastado. E que o Pedro Lucas, como ele era uma pessoa bacana, ele poderia até mudar de lado, não é? Ir para o lado dos comunistas. Depois, o irmão do governador Carlos Brandão, o Marcos Brandão, que é presidente estadual do MDB, também fez aquele vídeo em que, entre alguns assuntos, ele tocou nessa questão também do afastamento do governador Carlos Brandão, do caso do Tech Office, não é? Do Gibson Coutrin, o que culminaria, segundo ele, uma trama, né? Para prender a família do governador Carlos Brandão, afastar o governador Carlos Brandão para que o vice Felipe Camarão assumisse o governo. E voltou novamente esse assunto, agora, mais uma vez, nas rodas de conversa, nos bastidores políticos, algo que é público, em que mais uma vez, né, o governador Carlos Brandão seria afastado, porque já teria inquéritos abertos no Superior Tribunal de Justiça, o STJ, 4 ou 5 inquéritos abertos, e que um desses inquéritos o governador Carlos Brandão seria afastado por obstrução de justiça, que eu viveria até a questão também do caso do Tech Office. Bom, e aí seriam atribuídas, inclusive, falas já públicas do deputado Otelino Neto, do deputado Márcio Gerri, deputado Leandro Bello e tantos outros comunistas que já estariam, portanto, falando abertamente e em público que o governador Carlos Brandão seria afastado. E hoje esses deputados, Ricardo, Olavo, se pronunciaram. Tanto o Márcio Gerri quanto o Otelino Neto foram às redes sociais, disseram que não procede essa informação
E o próprio Márcio Gerri, presidente estadual do PCdoB, ele falou conosco agora há pouco, comigo, com o Ricardo e com a Luísa, lá no programa Expediente Final da Difusora News, programa que é da rádio. Antes de a gente vir para cá, Olavo, a gente faz o programa da rádio às 18 horas, 6 da tarde, na Difusora News 93.1. E lá a gente ligou para o deputado federal Márcio Gerri para ele falar, né, sobre essa trama, não é? Essa conspiração aí para afastar o governador Carlos Brandão. E o Márcio Gerri, já colocar o trecho, não é? Em resumo, o Márcio Gerri disse que isso era uma fake news, foi o que ele utilizou, não foi isso, Ricardo, o termo, que era uma fake news, que não sabe por que estava sendo plantada essa história novamente, que ele desconhece qualquer ação ali no STJ para afastar o governador Carlos Brandão. Nós temos um trecho aí, vamos acompanhar. Vamos acompanhar. E Márcio, estava comentando aqui sobre essa questão que está sendo levantada há vários dias, né? Acho que vocês estariam aí, né, os comunistas, né, estariam engendrando aí o afastamento do governador Carlos Brandão, e que vocês já teriam dado declarações, inclusive prazos, né? Esse afastamento seria via STJ, não é? Por obstrução de justiça, através dos inquéritos que já teriam sido abertos naquela instância. E você e o Otelino Neto se pronunciaram agora há pouco, não é? Eu queria primeiro ouvir você, depois a gente vai ouvir o Otelino, a respeito disso, se há essa conspiração, se realmente vão afastar o governador, se vocês estão por trás disso. Boa noite. Boa noite. Essa é uma afirmação que absolutamente despropositada, totalmente sem sentido, mentirosa, portanto. Isso apareceu aí recentemente, há 2, 3 semanas, através de um irmão do governador, e eu achei tão absurdo que nem achei oportuno esclarecer. Um outro blogueiro também, um certo blogueiro também fez tal afirmação, e também a ele eu neguei, né, porque isso jamais ocorreu. Eu nunca falei para ninguém que o governador Carlos Brandão seria afastado, até porque eu não tenho conhecimento algum de qualquer ação tramitando no STJ que possa resultar em seu afastamento. Sim. Se eu soubesse que tem, jamais sobre isso falaria, obviamente. Mas eu não falei porque não sei se existe, ou seja, nunca falei. Foi dito também que eu teria contado essa lorota aí para o deputado Pedro Lucas Fernandes. O Pedro Lucas Fernandes, que é um homem decente, correto, eu afirmei já até aqui em entrevistas, jamais ouviu de mim dizer que seria afastado, ainda mais com a riqueza de detalhes que foi acolhida como verdadeira, que seria um afastamento em 2 etapas, que teria um ministro do STJ para fazer um afastamento por 60 dias, que depois teria um outro para fazer por mais 60 dias. Essa é uma história que não se sustenta, isso é uma história que por si só mostra que ela é mentirosa. Porque quem é que vai assegurar que ministros do STJ vão combinar com alguém o afastamento de um governador por X prazo, aí depois um outro por Y prazo? Os nossos ouvintes podem ver o quanto isso é despropositado, o quanto isso é inverossímil, o quanto isso é mentiroso. Agora, o que eu estranho é a razão de terem plantado essa fake news e terem voltado a ela 3 semanas depois ou 1 mês depois. Porque isto é fake news clássica. É uma espécie... o que quem inventou isso sabe que a sociedade, de modo geral, não sabe? O que quem inventou isso sabe que os nossos colegas jornalistas não sabem? Isso que é estranho. Porque da minha boca isso não saiu, jamais, tenho certeza que também do deputado Otelino, que eu converso com muita frequência, jamais também saiu, de modo que é um enredo absolutamente estranho. E eu refuto, digo com clareza que trata-se de uma gigantesca e lamentável mentira. Eu jamais falei que o governador será afastado, porque não sei se será ou não será, não conheço qualquer ação que tenha contra o governador Carlos Brandão. Se tiver, evidentemente, tem a sua razão de ser, mas não sei se tem. Ricardo, dizem que onde há fumaça, há fogo. E aí? Aí, Olavo, essa história aí está correndo, o Maranhão feito rastilho de pólvora, né? Esse final de semana eu estive lá em Caxias, que você falou no início aqui, e 4 políticos de muita influência, não apenas lá no município, vieram me perguntar se essa história tinha cabimento. Eu confesso, eu fiquei até assustado, né? Como essa história ganhou uma dimensão grande.
Tem duas formas de você tratar uma notícia que você não checa, né? Ou você recebe como um rumor, que você fica em dúvida, mas pode ser verdade, ou como um boato, que é a mera mentira. Eu estava tratando até então como um rumor. Com essa negativa enfática do Márcio Gerri e também a do Otelino, eu já passo a acreditar no campo dos boatos, né, que é mentira pura. Agora sim, quem é que tem interesse em criar uma mentira dessa e espalhar aí de boca a boca miúda no meio político, né? Porque essa história ela gera uma instabilidade, né? A gente sabe que política precisa ter estabilidade para o governo caminhar, tocar as ações, ainda mais num estado como o Maranhão, que é tão carente, tão necessitado. Agora, alguém tem um interesse em implantar essa notícia. Não creio, diferentemente do que deixa no ar subliminarmente aí o Márcio Gerri, não creio que tenha partido do Palácio dos Leões, não. O Palácio dos Leões vai plantar uma mentira dessa para se autoflagelar. Acho pouco provável. Não estou aqui dizendo que tenham sido os comunistas, mas alguém com interesse em desestabilizar o governo plantou isso aí. A gente sabe que político vive de expectativa de poder. O Felipe Camarão era um candidato até alguns meses atrás, porque tinha expectativa de poder de assumir o governo em abril e disputar a reeleição no cargo. Perdeu essa expectativa, a candidatura dele definhou, a pré-candidatura definhou visivelmente, né? Então, volta a se criar esses rumores, esses boatos, para talvez até tentar inflar uma situação ainda que momentânea, né, de uma pré-candidatura, se não a do Felipe, é de outro nome qualquer. Mas o fato é que é muito ruim para a política do Maranhão vivenciar esses momentos, né, de mentira e mais envolvimento do judiciário, né, se colocar o judiciário dentro de uma barca dessa. Acredita-se que esse rumor, esse boato, o que seja, ele não é bom para nenhum dos dois lados, até pela instabilidade, obviamente, é óbvio para o governo e, como você falou, e também pela questão do outro lado, porque se imagina um vice-governador vindo a assumir o governo, espalha-se aquela sensação de tapetão, não é bom para nenhum dos lados, enfim, é algo realmente que a gente fica então com esse posicionamento do deputado que deu aí essa informação para vocês no expediente final. Essa questão aí, o que se fala também, né, além disso, que seria a tábua de salvação para a candidatura dos comunistas, não é? Sim. Ou seja, se o Felipe assume, se o governador Carlos Brandão é afastado pela justiça e o Felipe assume, ele na cadeira seria um candidato muito forte. Volta a ser competitivo. Volta a ser competitivo, um candidato muito forte, competitivo, que dificilmente perderia a eleição. Então, por isso que se fala isso. Com essa coisa de tapetão mesmo, né? Porque ele estaria no cargo, né? Sentado numa cadeira com os leões, como o Ricardo fala, né? Com os leões. E seria um candidato, quem está lá na cadeira sentado com o apoio dos leões. Força. Tem força, muita força, não é? Ainda mais ali com o apoio também dos próprios comunistas. Então seria um candidato muito competitivo. Por isso que se fala de afastamento do Brandão, porque não tem esse acordo, né? Porque o acordo seria o Felipe ser candidato com apoio do grupo Brandões. Como não tem esse acordo, aí se fala dessa possibilidade da via judicial, de afastamento do Brandão e o Felipe assumir para ser candidato na cadeira. É isso. Vamos lá, seguindo para a nossa pauta, 7 horas e mais 37 minutos. Ricardo, o presidente do Diretório Estadual do PT afirmou que o partido está aberto à possibilidade de abrir uma candidatura futura do prefeito, né, de São Luís, apoiar, aliás, uma candidatura futura do prefeito de São Luís, Eduardo Braide, ao governo do Maranhão nas eleições do ano que vem, 2026. Mas esse apoio, ele já combinou com todos do partido? Conta pra gente. Não combinou e nem tem como combinar, né? Porque o PT é sempre dividido em alas, né? Tem uma ala do PT que não abre mão do guarda-chuva, do guarda-sol dos leões, né? Tem uma ala do PT que quer o Camarão, mesmo com a pré-candidatura dele cambaleando. E tem outra ala do PT que vai com qualquer um, que aí para o jogo, né? A princípio, essa declaração do Francimar Melo, presidente do PT no Maranhão, ela foi dada numa entrevista ao nosso colega jornalista Felipe Clã, né, no podcast lá do jornal O Imparcial.
E a princípio pode parecer uma declaração contraditória, confusa, ambígua, mas não é. O que o Francimar disse é exatamente aquilo que ele falou para o John semana passada lá na Assembleia. Quem vai decidir é o Diretório Nacional. E o Diretório Nacional não descarta uma aliança com o PSD aqui no Maranhão. Por quê? Porque o PSD e o PT estão fechando alianças em outros estados aqui do Nordeste. Agora, essa aliança, a princípio, ela não é boa para o Braide, né? A gente tem tido lá no expediente final, pelo menos, quando a gente toca nesse assunto, a reação dos ouvintes que se declaram braidistas, né, simpatizantes da candidatura do Braide, ela é extremamente negativa. O pessoal não quer essa aproximação do Braide com a turma da esquerda, né? Agora há pouco mesmo a gente falava na possibilidade da Elisiane Gama ser candidata ao Senado com o Braide e os caras refutaram com veemência, inclusive. Mas assim, é muito cedo. O Braide tem dito que prefere essa discussão em um eventual segundo turno, né? Porque no primeiro turno ele precisa, de fato, levar em consideração o entendimento que o eleitorado dele tem da imagem que ele construiu, né? Que é um político de centro-direita ali, distante da turma da esquerda. Nesse ponto, tem razão o Braide, que mostra coerência. E até a questão de outras figuras de esquerda. Você falou bem a questão da Elisiane, um vídeo aí nas redes sociais, inclusive, quando se fala é impossível, porque ela é do mesmo partido, né, John? Quando se fala, por exemplo, em alguma proximidade, ela até apareceu aí elogiando que se ele for candidato, não é, John? Se ele for candidato, ele pode levar, ou praticamente já leva, né, do governo, enfim, e as pessoas realmente, comentários e tudo, as pessoas realmente, elas querem distância, elas não associam de jeito nenhum, o eleitorado do Braide não quer de jeito nenhum essa proximidade com a esquerda e nem com a Elisiane. Essa conversa de aliança de PT e PSD de dada a partir do Braide, PSD, já foi discutido lá em cima e chegou recado para o Braide, não é? Porque o Kassab queria, o Kassab é o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD a partir do Braide. Ele já queria uma aliança logo, né, com o PT, com os comunistas aqui no Maranhão. Aí o Braide disse não. Ele não fechou a porta, não, mas disse não. Como o Ricardo falou, meu eleitorado não aceita lá no Maranhão. Não é? Eu sou um candidato de um nome de centro, de direita. Aquela foto da Elisiane Gama foi um teste para o Braide, em que 90% foi negativo. Sim. Vocês viram isso, não é? E também, quando se fala de aliança já com os comunistas, com o petistas, também o eleitorado dele não aceita. Então o Braide disse isso, olha, lá no Maranhão, essa aliança não cai bem. A gente pode discutir talvez no eventual segundo turno, porque lá é uma outra discussão, não é? A gente não descarta apoio em segundo turno. Mas no primeiro turno, aí parece que as conversas arrefeceram, não é? Em relação à possível aliança. Então, por parte do Braide, se depender dele, ele não quer aliança no primeiro turno, nesse primeiro momento, nem com a esquerda, nem com o PT, nem com o PCdoB, nem com a Elisiane Gama. Deixa eu passar para essa última pauta aqui, porque faltam poucos segundos aí para a gente acabar o programa, porque amanhã o Supremo Tribunal Federal inicia o julgamento que pode condenar o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 aliados por envolvimento em tentativa de golpe de Estado para as eleições de 2022. Nesse momento podemos aguardar novas revelações das investigações também, Ricardo? Como é que você vê? Vai ter o contraditório, né? Que é a manifestação tanto da defesa quanto da acusação e costuma-se, nesse momento, surgir um ou outro fato, mas é pouco provável, viu, Olavo? Porque essa história já vem se arrastando já há bastante tempo, já bem esmiuçada. O ponto central da acusação se baseia na fala do Cid, né, que era o ajudante de ordem do Bolsonaro, e que a defesa vai tentar desqualificar. Mas é um julgamento histórico e que vai chamar muita atenção do mundo. Meus amigos, temos muito assunto para nossa resenha de amanhã. Uma pauta estadual, local e também pauta nacional, hein? Obrigado pela participação de hoje. A gente volta amanhã. Até amanhã. Boa noite.
O Tá Na Hora Maranhão fica por aqui. Obrigado pela audiência e companhia nesse 1º de setembro, começando o mês, hein? A gente volta amanhã, terça-feira, a partir das 6h30 com o nosso Tá Na Hora. Até lá, beijo grande, fica com Deus, beijo na família. Tchau, tchau.